Olá, olá, amigos da Escola Israel Leocádio. É com enorme prazer que eu venho trazer mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez o assunto é sobre os problemas ambientais, né, de forma diversa, certo? Os principais problemas ambientais, onde nós iremos discutir as suas causas, as consequências e as possíveis soluções, né, no final desse vídeo. Então vamos lá? Primeiro sobre alguns conceitos, né? Eu aqui elenquei dois conceitos importantes sobre o assunto. A primeira coisa é sobre impactos ambientais, né? Os impactos ambientais é toda aquela alteração, né, feita no meio ambiente, que é causada pelo desenvolvimento das atividades humanas, certo? Em um espaço geográfico, tá bom? Então essas alterações, pessoal, ela pode ser tanto numa ordem positiva, né, quando traz melhorias para o meio ambiente, ou ela pode ser negativa, né, na qual ela vai trazer riscos, né, para o equilíbrio ambiental, né, para o ser humano, mais especificamente, e também para a manutenção dos recursos naturais, certo? Então é muito importante a gente entender que quando a gente fala de impacto, esse impacto ele nem sempre é na ordem negativa, ele também pode ser numa ordem positiva. Nós podemos aqui identificar, por exemplo, numa questão positiva de um impacto, é a melhoria do fluxo hídrico de um rio, né? Com obras de dragagem, tá bom? Ou também um reflorestamento, tá certo? Para melhorar as condições ambientais de um lugar. Agora, na ordem negativa, no lado negativo, por exemplo, uma exploração indiscriminada de um mineral, de um ferro, cobre, certo? Em um determinado lugar, tá bom? É claro que uma exploração de forma insustentável vai fazer com que a natureza ela sofra desequilíbrios, sofra um desgaste, né? E o ritmo de intervenção do homem é muito mais rápido, é muito maior do que o ritmo de adaptação da natureza, não é? Agora, a degradação ambiental, ela é uma deterioração do meio ambiente, né? A partir do esgotamento dos recursos, certo? Claro que um processo intenso, né, de utilização, de uso e ocupação do meio ambiente vai fazer com que se esgote os recursos numa ordem acelerada, né? E esses recursos podem ser diversos, né? O ar, água, solo, o próprio ecossistema, a fauna, a flora, certo, pessoal? Então ela é definida como qualquer alteração ou perturbação para o meio ambiente, né? Que pode ser prejudicial ou indesejável. Nós vamos elencar alguns aqui, tá bom? Sobre a poluição do ar, né? A primeira forma de degradação. Uma das causas são os veículos, né? O crescimento exponencial de veículos que liberam para a atmosfera um monóxido de carbono, certo? Que é altamente prejudicial para a qualidade do ar, tá bom? Nós seres humanos nós precisamos de oxigênio, certo? E não de altas concentrações de monóxido de carbono, certo? Que é tóxico. Além disso, temos os incêndios florestais que poluem bastante o ar, né? Que intensifica a liberação de carbono para o ar, poeiras do deserto, que não chega a ser uma ação antrópica, quer dizer, causada pelo homem, mas é uma ação natural, tá certo? Claro que a intensificação de uma poeira de um deserto, ela pode ser motivada
por um aquecimento do ar que, por sua vez, ela é motivada pelas alterações físicas e químicas da atmosfera, né? A partir da concentração de gases tóxicos e gases de efeito estufa, tá bom? E a liberação de enxofre pelas indústrias, né? Tornando o ar com uma qualidade muito abaixo, né? Poluindo e tornando as condições ambientais desfavoráveis para uma vida mais sadia, né? Como nas grandes cidades, onde as pessoas constantemente passam por doenças respiratórias. Então, as consequências, pessoal, que a gente pode elencar aqui são as chuvas ácidas, tá bom? Que a gente vai ver melhor lá na frente, tá certo? E problemas respiratórios e cardiovasculares das pessoas que moram nas grandes cidades, certo? Então, claro que a concentração de poluentes no ar intensifica a presença de doenças respiratórias e cardiovasculares, certo? Então, as principais fontes de poluição do ar, ela pode vir de indústrias, certo? Que fornecem energia, poeira e fuligem, queima de combustíveis para transporte variáveis, né? Carro, motos, certo? Caminhões, etc. Agrotóxicos também liberam gases, também liberam sujeira para a atmosfera, as queimadas e combustão, fogueira, a partir para o fornecimento da energia doméstica. Mas o que é essa poluição atmosférica, né? Essa poluição atmosférica ela ocorre pela emissão de gases realizada pelas chaminés das indústrias, né? E veículos em geral, sobretudo por conta da queima de combustíveis fósseis, né? E nós sabemos que os dois principais, né, é o petróleo e o gás, certo? Gás natural. Como é que a gente pode fazer para diminuir, né, essa poluição? Uma das boas alternativas é utilizar os transportes alternativos nas grandes cidades, tá certo? A utilização também de bicicletas, compartilhar caronas em carros, tá bom? Transporte coletivo, tá certo? Também é uma boa saída para diminuir os índices de poluição. Muitas vezes a utilização de carros, motos, ela ela não tem ali uma grande importância para muita gente porque as pessoas não trabalham com isso. Uma coisa é uma pessoa que trabalha como taxista que utiliza o carro como um recurso para trabalho. Outra coisa é alguém que trabalha em casa, né? Que faz home office e que não precisa tanto de carro, certo? Então, quanto menos a gente utilizar carros e quanto menos for a concentração de carros, motos, caminhões e veículos em geral que queimam combustíveis fósseis nas cidades, melhor será para a qualidade do ar. Sobre os tratados e acordos mundiais, os líderes das maiores potências do mundo vêm firmando aí acordos importantes para diminuir os poluentes na atmosfera. Já aconteceu vários acordos, vários encontros, como o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, que foi aprovado em dezembro de 2015 e que tem a ideia, pessoal, de reduzir o dióxido de carbono a partir de 2020. Então a ideia é cada vez mais diminuir esse dióxido de carbono a fim de evitar que se intensifique o efeito estufa. Então quem mais polui? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, certo? A Ásia, a África e o Oriente Médio são as regiões que mais registram mortes por conta da poluição atmosférica.
Houve, por outro lado, uma ligeira melhora na Europa e no continente americano. E aqui a gente registra concentrações exorbitantes de gases que intensificam o aumento da temperatura média das grandes cidades, não é? E que dificultam, pioram a qualidade de vida dessa população que reside nas grandes cidades, certo? O efeito estufa, ela é um fenômeno natural, mas aqui nesse nosso desenhozinho a gente observa alguns momentos do efeito estufa que pode ser intensificado e tornando a situação da qualidade do ar muito abaixo do que deveria ser. Então na letra A a gente observa que a radiação solar ela atravessa a atmosfera, certo? E grande parte dela é absorvida pela superfície da Terra, que torna essa superfície mais aquecida. Já na letra B, no instante B, a gente observa que parte dessa radiação é devolvida para o espaço. Já na letra C, a gente observa que parte da radiação infravermelha ela é refletida pela superfície da Terra e ela fica confinada na camada atmosférica. Como ela é refletida novamente na atmosfera, né, ela é absorvida, a energia da radiação ela é absorvida, o que vai fazer com que a atmosfera fique com uma temperatura considerável. Então, quais seriam os gases aí que têm a propriedade de capturar a energia da radiação, né? Então, a água presente na atmosfera, o carbono, o dióxido de carbono, o metano, o butano, certo? Então, são gases que estão na atmosfera, que estão presentes na atmosfera e que têm a propriedade de capturar energia da radiação, certo? Essa capturação de energia, que é o calor, né, faz com que a camada atmosférica fique mais aquecida. Observação: o calor, radiação solar, entra e não sai, aprisionado por gases de estufa, como carbono e dióxido de carbono. Os gases também são liberados na atmosfera pela ação humana, precipitando ou acelerando aí o aumento da temperatura. Aqui é um mapazinho, né, para a gente observar quais são os países que têm as maiores emissões de dióxido de carbono, certo? Que está em laranja, como os Estados Unidos, né, como o Canadá, tá bom? E alguns países que já estão numa situação inferior, né, a 5%, né, a 5%, né, do total no mundo, tá certo? De emissões de dióxido de carbono. O efeito estufa, pessoal, traz aí várias consequências, certo? Por quê? Porque o efeito estufa, ela desequilibra o próprio equilíbrio natural da Terra, certo? Então, o que é que ela vai trazer? Ela vai trazer um aquecimento da atmosfera. Esse aquecimento da atmosfera vai aumentar o calor, certo? A temperatura vai subir, o que vai proporcionar um derretimento dos polos. O derretimento da geleira nos polos, principalmente nos gelos do tipo Islandes, que são os gelos que estão na parte territorial, que estão nas montanhas, que estão nos morros, né? Que estão nos continentes. Esse gelo ele vai fazer com que o nível do mar aumente, tá bom? Outra coisa é a redução do índice de chuva, trazendo muitas secas em vários lugares no mundo, né? Em outros lugares do mundo vai acontecer o contrário, vai aumentar a concentração de chuvas. Em outras palavras, pessoal, o efeito estufa vai desregular o clima, né? Provocando mudanças climáticas em situações desfavoráveis, em situações negativas. Como vai mudar o clima, como vai desregular o clima, desequilibrar, né, o clima, vai fazer com que aumente os tornados e os furacões, certo? Além da ocorrência de muitas queimadas e incêndios por conta das secas,
e potencialização de outros problemas ambientais, certo? Então, esse dióxido de carbono aqui concentrado na atmosfera vai fazer com que o calor aumente, certo? Claro que nós temos que apostar na reflorestação, temos que apostar em práticas de redução da emissão de dióxido de carbono para que o clima da Terra possa estar regulado, tá bom? Então, o efeito estufa ele tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom do efeito estufa é que primeiro ele aquece a superfície, certo? O calor que é mantido na nossa atmosfera, certo? Ele vai fazer com que exista vida na Terra, certo? Então a vida só vai ser possível se houver calor, e calor é energia. Então a radiação solar ela traz sim energia. Então a vida da Terra só é possível se houver calor. Mas esse calor não pode ser exorbitante, ele não pode ser alto. Ele tem que ser um calor controlado. Então, em situações de equilíbrio, a quantidade de gases de efeito estufa presente na atmosfera torna possível todos os processos naturais como a fotossíntese. Então, isso não quer dizer que o dióxido de carbono seja ruim, não quer dizer que o dióxido de carbono seja um vilão. O dióxido de carbono ele é importante também para os processos naturais na Terra. O que se coloca aqui é a alta concentração, uma concentração exorbitante, né? Uma concentração feita em pouco tempo, que faz com que a temperatura da Terra se torne aquecida em altos graus. Agora, quando ele é mau, quando esse efeito estufa é mau, é quando o homem entra em ação, né? O efeito estufa por si só ele não é ruim, mas quando o homem entra em ação, o homem, com suas atividades antrópicas, suas atividades antropogênicas, né, vai emitir gás carbônico, né, e outros gases tóxicos, certo? Que a natureza vai ter dificuldade para neutralizar. Como eu falei para vocês, o homem ele desenvolve atividades onde vai proporcionar condições insustentáveis. Então, o ritmo das atividades do homem é muito mais acelerado do que a natureza. Então, uma emissão de gases tóxicos vai fazer com que a natureza tenha dificuldade para neutralizar e se reequilibrar. E a principal consequência disso é a temperatura se elevando, a poluição se elevando e os desgastes naturais e a degradação natural se elevando também. Sobre o aquecimento global, pessoal, aqui no desenhozinho ao lado, certo? É claro que muita gente contesta o termo aquecimento global por não ser algo comprovado no mundo inteiro, né? Hoje se é mais utilizado mudanças climáticas, tá bom? Mas sem entrar nessa questão de termos e de definição, nós podemos comprovar que existe essa relação, né? Do Sol emitindo a energia, da Terra absorvendo parte da energia, da parte dessa energia sendo devolvida para o espaço, de outra parte sendo absorvida por dióxido de carbono e outros gases poluentes também, gases que captam a energia da radiação, e também a proporcionalidade, a proporção, a situação, né? Vamos melhor colocar assim, a situação de intensificar um clima extremo de secas e tempestades, certo? Sobre a chuva ácida, né, que é basicamente desenvolvida a partir da concentração de dióxido de enxofre, né, e de dióxido de nitrogênio, tá bom? Essa concentração desses poluentes, certo? Que na verdade a sua alta concentração vai proporcionar a poluição, né? Então o termo poluição ele vem
atrelado a uma concentração exorbital em que a natureza não consegue neutralizar e reequilibrar os seus processos vitais, os seus processos naturais. Então, a transformação química, né, do dióxido de nitrogênio e do dióxido de enxofre, né, em ácido sulfúrico e ácidos nítricos aqui, nessa transformação química aqui, ó, vai proporcionar a chuva ácida. Vou até me autocorrigir que o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, eles são elementos naturais, porém, né, melhor colocando, as suas altas concentrações vão fazer com que eles se tornem poluentes, né? Então, uma primeira observação aqui no caso, certo, pessoal, é que toda precipitação ela é ácida, certo? Por quê? Porque existe gás carbônico na atmosfera. Por existir gás carbônico na atmosfera, vai fazer com que toda precipitação seja ácida. Agora, claro que ela pode se tornar muito mais ácida em níveis perigosos, né? Sendo considerado chuva ácida, certo? Aqui no caso, quando a precipitação estiver um pH menor ou igual a 5,5. É importante aí fazer uma revisão na área de química para saber o que é pH, tá bom? Mas quando estiver menor ou igual a 5,5, se põe aqui a chuva ácida, tá bom? Que vai trazer o que? Vai trazer incêndios, vai desgastar os prédios públicos, né? Como vocês podem ver aqui nas estátuas, tá bom? Vai trazer aí poluições, tá certo? Agora, uma outra observação é que os maiores emissores de gases ácidos na atmosfera está relacionado à queima do carvão, tá bom? Que vem de onde? Vem das indústrias, certo? Indústrias diversas, tá bom? Como as termoelétricas, que são movidas a carvão. Aqui é um mapazinho das maiores regiões com chuva ácida, certo? Tanto na região do leste dos Estados Unidos como na Europa, tá certo? Aqui na Ásia também a gente encontra, tá bom? Nos pontinhos rosas são as cidades em que os níveis de poluição do ar são elevados, tá certo? Principalmente por emissão de nitrogênio e enxofre, o que vai favorecer a concentração de chuva ácida, tá certo? Então aqui fica a observação que as áreas industriais ou zonas extratoras, elas apresentam a maior ocorrência de chuva ácida, tá bom? Sobre a inversão térmica, tá certo? Aqui a gente pode observar que nas cidades existe um fluxo normal do ar quente, que é mais leve, tá certo? Que é menos denso, ele subir para a alta atmosfera, tá certo? Quando ele sobe, ele fica mais frio, fica mais denso e aí ele desce. Então existe aqui uma constante dinâmica e circulação do ar, tá bom? Fazendo com que aconteça uma dispersão, né, dos poluentes, tá certo? Quer dizer, boa parte dos poluentes eles vão ser expulsos, vão ser jogados para outras áreas, porque está ocorrendo aí uma circulação atmosférica, certo? Está havendo aí uma circulação do ar. Agora, a inversão térmica, ele é um problema ambiental, por quê? Porque você vai ter nas grandes cidades a concentração de um ar frio, né? Que vai fazer com que aconteça um ar frio em alta atmosfera e depois a concentração de um ar frio na baixa atmosfera, né? Fazendo com que o ar quente aqui no centro fique confinado, tá certo? Então o ar quente ele não consegue subir mais, tá bom? Mas esse ar frio tem a propriedade de concentrar poluentes. Ele tem a propriedade de confinar a poluição. Então a poluição ele não consegue subir, como aqui no caso do fluxo normal, né? Quando o ar quente ele sobe, né? Ele expulsa os poluentes aqui no fluxo normal. Mas na inversão térmica, o ar frio
vai fazer com que os poluentes fiquem concentrados, diminuindo a qualidade do ar e aumentando as doenças respiratórias, certo? Que acontece em áreas de alta pressão, certo? Já a ilha de calor, pessoal, ele é um processo de aumento da temperatura média do ar, certo? A partir da falta de uma cobertura vegetal e da intensificação, né, do concreto, né, dos prédios, do asfaltamento, tá bom? As edificações, pavimentações. Então, tudo isso favorece ao aumento do calor local, tá bom? Então, aqui na imagem vocês podem observar que as áreas da cidade elas são muito mais quentes do que as áreas externas, né? Que está batendo aqui os 10 graus. Já a cidade aqui está chegando a 30 graus, tá bom? Uma observação, certo? Veja, a temperatura mais alta no centro, densamente urbanizado, é do que a periferia, tá bom? A periferia ela tem muito mais cobertura vegetal, por isso que vai apresentar uma temperatura mais baixa. Sobre a poluição dos lagos, uma das causas seria a chuva ácida, despejo de esgotos, né, por conta de uma falta de infraestrutura das cidades, e também a falta de planos diretores, de planejamento urbano, tá bom? Despejo de detergentes não biodegradáveis, certo? Que causam aí um desgaste para a qualidade da água dos rios e lagos. Despejo de inseticidas, certo? Usados em lavouras. E lixo, né? Que poluem principalmente a água subterrânea, os lençóis freáticos. Esses lixos concentrados e não tratados, eles acabam com a qualidade da água nos lençóis subterrâneos. As consequências, ela está para um impacto para a vida na água, né, de muitos seres vivos, tá bom? Irá também contaminar a água, sendo que a água é um recurso importante, certo, pessoal, para manutenção da vida. E claro que daqui a uns anos a água vai se tornar cada vez mais cara porque ela vai ficar cada vez mais escassa. Isso eu estou falando da água potável. Além das consequências para várias espécies marinhas, né? Aqui são dois exemplos de poluição da água, tanto de rios, proveniente de esgotos aqui irregulares, né? E a presença de lixo nos mananciais dos rios e lagos, uma concentração ilegal de lixo, certo? Que é tão comum em vários países no mundo, tanto nos ricos como nos pobres. Já a poluição da água do mar, ela vem a partir do derramamento do petróleo, muito comum, principalmente no que aconteceu no ano passado aqui no Nordeste, que poluiu várias praias. Esgoto, certo? Despejo de esgoto, como mostrei aí na imagem. Lixo, tá bom? Que é um grande perigo e risco para a vida. E despejo de produtos químicos, né? Que é proveniente de vários lugares, portos, indústrias, laboratórios, empresas diversas. Quais seriam as consequências, né? Isso afetaria a cadeia alimentar da vida marinha, né? Cadeia alimentar marinha, intoxicando os organismos e prejudicando a fotossíntese, além de causar doenças para os banhistas. Então, quando isso ataca quando isso ataca a cadeia alimentar, isso não vai trazer impacto só para uma, duas, três espécies, não, mas sim para todas as espécies, porque existe um equilíbrio também na cadeia alimentar. Sobre a camada de ozônio, né, o buraco na camada de ozônio, ela é desenvolvida a partir da liberação de CFCs por aerosóis, né? Então, a liberação do óxido nítrico pelos aviões na estratosfera também vão contribuir para esse buraco na camada de ozônio, tá bom?
As consequências aí seria problemas de atrofias e cegueiras, né? Também a diminuição das doenças imunológicas, certo? Favorecendo o aparecimento de doenças infecciosas e, em casos extremos, pode levar à morte. Também vai diminuir a taxa de crescimento das plantas, certo? O aumento do ozônio troposférico e o impacto sobre o ecossistema terrestre e aquático, tá bom? Prejudicando aí o crescimento, prejudicando a cadeia alimentar e os ciclos bioquímicos, tá bom? Então, pessoal, o buraco da camada de ozônio, ele tem várias causas. Uma causa possível é a partir da quebra, certo? De uma molécula, né, de uma partícula do CFC que é liberado pelos aerosóis, pelos gases refrigerantes, pelos solventes, por ar-condicionados, por sprays. Então a molécula de CFC ela fica basicamente concentrada na estratosfera, que vai de 10 a 50 km de altura na camada atmosférica, né? Então, quando os raios solares, principalmente o UVA, né? Então, quando o raio solar ele entra na atmosfera, ele quebra uma partícula de cloro, né? Então, essa partícula de cloro, ela entra em reação com a molécula de ozônio. A molécula de ozônio, ela é constituída por 3 partículas de oxigênio, certo? Então, o cloro, ele reage com a molécula de ozônio e aí quebra uma partícula de oxigênio, certo? Como vocês podem observar aqui. E aí o ozônio é quebrado, certo? E aí a molécula deixa para trás o monóxido de cloro e oxigênio, tá bom? Então, o ozônio ele é quebrado basicamente pela concentração da molécula de clorofluorcarbono, que é o CFC, tá certo? Então, existem vários químicos que destroem a camada de ozônio, como os CFCs, que eu falei nesse instante, os HCFCs, né? Os extintores de fogo, os pesticidas, certo? Uma pergunta é por que o buraco da camada de ozônio não está concentrado nas grandes cidades, mas sim nos polos. A gente vai ver aí no slide próximo. Aqui a gente pode observar, pessoal, que o buraco da camada de ozônio vem aumentando durante os anos, né? Desde 1980 e passando por vários anos aí. Aqui está até 1991, mas esse buraco vem aumentando cada vez mais. Então, mas por que ele se concentra nos polos, né? No polo sul e não nas regiões mais urbanizadas? Isso está relacionado, pessoal, com o fluxo da atmosfera, né? Então, várias rajadas de vento, eles vão em direção aos polos, né? Então, a atmosfera está circulando dos trópicos para os polos. Então, a concentração desses poluentes, eles vão ser nas grandes cidades, mas a falta de ozônio vai ficar lá nos polos. Por quê? Porque toda a sujeira vai para lá. Ela não vai ficar nos trópicos, elas vão para os polos. E essa seria uma possível causa, né, desse buraco da camada de ozônio. Sobre o crescimento urbano, né, uma das causas é a imigração por causa da fome, desemprego, seca, né, saúde, educação, segurança. Então, as cidades é um grande atrativo, né? Então, a consequência é o desflorestamento, a desertificação, a erosão do solo. Aqui a gente pode perceber na linha azul a antiga posição do Rio Pinheiros. Como a cidade de São Paulo foi crescendo de forma exorbitante, de forma acelerada, esse Rio Pinheiros teve seu curso totalmente alterado e canalizado aqui, ó, nessa linhazinha aqui, totalmente canalizado.
Isso significa que o Rio Pinheiros mudou totalmente sua direção? Não, o fluxo dele natural é aqui na linha azul, tá certo? Então, quando vem a chuva, vai alagar essa região todinha. Por quê? Porque a posição do rio foi alterada pelo homem. Sobre o desmatamento, uma das muitas causas é a construção de casas, exploração da madeira, fabricação de cadeira, móveis, agropecuária, construção de represas para usinas, mineração e etc. A consequência é o nível médio do lençol freático baixar, além da impermeabilização dos solos, certo? O efeito estufa e a extinção de espécies. Aqui é uma imagem de uma área totalmente desmatada, devastada pela exploração da madeira. Sobre a poluição dos solos, nós temos várias causas também, como os pesticidas para a agricultura, aterros sanitários e a incineração de resíduos. Uma das muitas consequências da poluição do solo é tanto o envenenamento, poluição dos lençóis freáticos, a desfertilização do solo, né? O solo, pessoal, ele é um recurso que tem vida, certo? Então, a poluição do solo vai fazer com que o solo perca vida, né? Então, o solo ele é um organismo vivo, sim, também. Além da saturação do solo, o solo ele perde suas propriedades naturais, certo? Perde a sua fertilização, tá bom? Perde a vida, certo? Além da contaminação, certo? A impermeabilização, perda das suas funções e qualidades do solo, né? Perda da fauna que depende da qualidade do solo, da flora, alteração da densidade e consistência do solo, alteração da qualidade da água, certo? Aplicação direta de resíduos na terra, como por exemplo lamas de esgoto, e produção e migração de gases nos aterros, conduzindo ao aumento da temperatura dos solos. Então são diversas, né, as causas. Aqui é uma das inúmeras causas aí de poluição do solo, no caso a alta concentração de lixo, né, nos aterros, certo? Nas áreas de depósito de lixo, que vai poluir o solo e vai contaminar a água subterrânea. Uma das soluções, pessoal, para a poluição do ar seria a diminuição do uso de combustíveis fósseis, certo? E aumentar o uso de combustíveis, de biocombustíveis, né? Como o biodiesel e o etanol. A instalação de sistemas de controle de emissão de gases poluentes. E, sempre que for possível, utilizar transportes coletivos, tá bom? Como ônibus, metrô, trens, bicicleta. Não desmatar as florestas, ao contrário, reflorestar, né? Diminuir os índices de desmatamento. Usar técnicas limpas e avançadas na agricultura para evitar a alta concentração de carbono no ar. E a construção de prédios que têm sistemas que visem economizar energia ao máximo, né? Como, por exemplo, a utilização de energia solar, certo? Já o efeito estufa, uma das soluções é o uso de automóveis que possam diminuir ou até evitar a emissão de combustíveis, de poluentes, né, provenientes de combustíveis fósseis, certo? Ampliar também a geração de energia a partir de fontes limpas, renováveis, certo? Como a hidrelétrica, eólica, solar, tá bom? E a recuperação de gás metano nos aterros sanitários. Para os rios e lagos, evitar desperdício de água sempre, né? Também o abastecimento de alimentos, com a proteção de ecossistemas e mananciais, certo? Valorização da água. Já o buraco de ozônio seria a substituição do butano e propano em relação ao clorofluorcarbono. Sobre a poluição da água do mar, que os principais seriam o tratamento dos esgotos que escoam para o mar, conscientização da população com educação ambiental em relação ao lixo, né? E diminuição da exploração do petróleo.
Já sobre o crescimento das cidades, está aqui numa questão de melhorar as condições de vida nas áreas rurais e possibilitar que o trabalho nas zonas rurais sejam eficientes e suficientes, além da criação de zoneamento e planejamento urbano. Sobre desmatamento, é importante o reflorestamento, um estudo demográfico, né, para evitar esse desmatamento, educação ambiental e leis que possam ser rígidas, severas e que possam realmente ser postas em prática. Já a poluição dos solos, tratar o lixo e resíduos domésticos e industriais, colocar os lixos nos recipientes próprios, fazer coleta seletiva. Se não for possível a coleta seletiva, é importante dividir o solo, aliás, o lixo seco, né, do lixo úmido, que é o lixo orgânico, proteger as florestas, utilizar materiais recicláveis, né, ou reciclados, colaborar para a reciclagem do vidro, papel, né, cartão, alumínio e plásticos e cultivar organicamente. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. O vídeo ficou muito extenso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisinha, vai lá nos comentários para que a gente possa debater melhor esse assunto, tá bom? Foi um grande prazer ter vocês aqui comigo. Até a próxima vez. Tchau, tchau. Até a próxima vez. Fui.